Olá, vamos apresentar o seminário da disciplina de Educação Inclusiva com o tema Biografia de Johann Pestalozzi. O grupo é formado por Bárbara, Beatriz e Gabriele. Johann Pestalozzi foi um clássico do pensamento pedagógico e um marco para a educação. Ele deixou vários legados, como a escola integral, educação inclusiva, instituições pestalozzianas, respeito à individualidade do aluno e às relações entre professor e aluno, que devem ser baseadas no amor e no respeito. Vamos falar um pouco sobre vida e obra de Pestalozzi. Johann Henrik Pestalozzi nasceu em Zurique, na Suíça, em 12 de janeiro de 1746. Ele era membro de uma família de origem italiana que permaneceu desde o século XVI em Zurique. Aos 6 anos, ele perdeu o pai, que era médico, e foi criado então por sua mãe Rotze e por uma babá chamada Babeli, que era encarregada da educação doméstica de crianças nobres na época. Pestalozzi foi fortemente influenciado pelas ideias de Rousseau após ler sua obra Emílio, tornando-se então um revolucionário e crítico da situação política do país. Desde a década de 1760, quando ele tinha apenas 17 anos, Pestalozzi fazia parte da Sociedade Helvética ou Patriotas, também conhecidos como movimento intelectual contra o poder aristocrático, que clamava por reformas liberais na Suíça. Em 1769, ele se casou e teve um filho. Ainda na juventude, Pestalozzi abandonou os estudos religiosos para se dedicar à agricultura. Ele comprou um pedaço de terra em Brugge, na Argóvia, e lá ele fundou uma propriedade chamada Neuhof, onde começou a fazer o cultivo de ruiva, que era uma planta herbácea que se extraía corante. Em 1774, ele escreveu Diário de um Pai, que era um livro com intenções de estudos psicológicos que ele fez acompanhando durante várias semanas o progresso do seu filho Jacques, que tinha 3 anos na época. Em 1775, a sua empreitada como agricultor não deu muito certo. Foi um dos primeiros fracassos na vida de Pestalozzi. A partir disso, ele começou a levar algumas crianças pobres para casa e transformou a propriedade rural em uma escola. Ele instalou na propriedade onde ficava a antiga granja uma fiação de algodão e juntou-se à manufatura de tecelagem, de tinturaria e estamparia. As crianças que ele acolhia nessa escola aprendiam a ler e escrever, ao mesmo tempo que aprendiam trabalhos domésticos, agrícolas e tecelagem. Em 1780, quando ele não tinha mais dinheiro e recursos, ele teve que fechar a escola, e nesse momento ele publicou Vigília de um Solitário e Legislação em Infanticídio. No mesmo ano, ele também escreveu As Horas Noturnas de um Ermitão, que era um livro contendo uma coleção de pensamentos e reflexões. No ano seguinte, em 1781, sua obra-prima Leonardo e Gertrudes foi publicada, sendo considerado o mais popular de seus livros e o que mais exerceu influência para Pestalozzi. Futuramente, esse livro foi desdobrado em 3 volumes. Ele foi escrito em forma de novela pedagógica de caráter popular e descrevia a vida simples do povo rural e as profundas modificações que uma mulher chamada Gertrudes, por sua inteligência e devotamento, ainda que ignorante, introduziu naquele meio rural. Por sua habilidade e paciência na educação dos filhos, ela salvou o marido Leonardo da indolência e da embriaguez. A mulher conquistou toda a vizinhança por suas ideias, produzindo uma reforma em toda a aldeia. Isso, segundo Pestalozzi, poderia ser feito em todas as demais aldeias. E essa então foi sua missão: elaborar em detalhes os métodos dessa educação, acreditando com isso regenerar toda a sociedade. Em 1782, publicou Christopher e Alice, e em 1787 foi publicado o último volume da sua novela. A obra foi um sucesso na Alemanha e Pestalozzi saiu do anonimato graças a ela. Nesse último volume da novela, o papel central foi atribuído ao novo personagem que encarna as funções da escola. O nome dele, Ganf, era um velho oficial aposentado
que se tornou professor de escola elementar e tinha o propósito de acabar com a predominância do verbalismo, que, segundo Pestalozzi, eram as ações que instruíam o homem. Em 1791, ele escreveu Fábulas, mais uma de suas obras, e no ano seguinte, em 1792, ele foi condecorado pela Assembleia da Revolução Francesa como cidadão da República Francesa. A Assembleia, na época, ofereceu para ele alguns cargos importantes, mas ele recusou. Com a propagação da Revolução Suíça em 1798, Pestalozzi tornou-se redator da Folha Popular Helvética, que era um jornal que propunha a disseminação das ideias culturais, educacionais e sociais da nova ordem política implementada. Nesse mesmo ano, ele escreveu Minhas Investigações sobre o Curso da Natureza no Desenvolvimento da Raça Humana, que foi considerado o trabalho mais maduro de seu pensamento sobre a essência e o destino da humanidade. Nessa mesma época, as lutas pela independência e a presença de tropas francesas de Napoleão Bonaparte na Suíça deixou muitas crianças sem casa, sem pais e sem comida. Diante desse cenário, o governo da Suíça confiou a gestão do orfanato do distrito de Innstem a Pestalozzi. Esse orfanato reuniu 60 crianças órfãs em virtude do massacre do povo pelos soldados franceses. Com esses órfãos, Pestalozzi teve a oportunidade de desenvolver os princípios fundamentais de seu ensino, o método intuitivo e o ensino mútuo, que vai ser comentado mais à frente. Numa combinação entre as atividades educacionais e o trabalho manual, Pestalozzi, além de ser professor, posicionava-se como o pai das crianças, o que mais tarde reforçou e difundiu a sua imagem como pedagogia do amor, exemplo de abnegação e de entrega, valorizando o papel social da educação. Após 6 meses, a instituição fechou. Em 1799, após o fechamento do orfanato, ele escreveu Cartas de Stan, com os pensamentos acerca das questões pedagógicas e revelações a respeito dos aspectos do seu cotidiano com as crianças, a cumplicidade e os laços afetivos com os órfãos. No mesmo ano, ele obteve como professor assistente uma classe elementar em Burghoff, na Suíça também, onde pôde realizar suas experiências pedagógicas a partir das lições de coisas como meio de desenvolvimento mental, afirmando que seu objetivo era psicologizar a educação. Com essa experiência, o seu trabalho adquiriu muita notoriedade. Aí temos também essa figura, que é uma gravura que ilustra o Pestalozzi e as crianças que ele cuidou no orfanato de Stans. Em 1801, produziu sua obra mais sistemática, na qual estão os princípios de seu método, como Gertrudes ensina a seus filhos, buscando responder quais as finalidades e os meios da educação. Procura saber que conhecimentos e habilidades práticas são necessárias à criança e como poderiam ser oferecidos a ela pelo professor ou então serem adquiridos por ela mesma. A falta de subvenções governamentais e o desacordo entre os propósitos do Instituto obrigam-no a abandoná-lo. Em 1802, foi como deputado a Paris e fez de tudo para fazer com que Napoleão se interessasse em criar um sistema nacional de educação primária. A proposta foi negada. Napoleão disse que não podia perder tempo com o alfabeto. Em 1804, deixa Burghoff, transferindo-se para Yverdon, na extremidade sul do lago de Neufchâtel, na Suíça francesa. Lá, Pestalozzi desenvolveu seu projeto mais abrangente, dando aula para estudantes de várias origens e comandando uma equipe de professores do Instituto de Neufchâtel. O sistema escolar no Instituto de Neufchâtel, também nomeado Castelo de Yverdon, era completo, tendo inclusive espaço destinado à educação de surdo-mudo, onde os alunos eram ensinados com base na vida exterior e interior de cada criança. Aqui temos uma foto do Castelo de Yverdon. Foi o local onde Pestalozzi dedicou 20 anos do seu trabalho.
Em 1814, é condecorado por Alexandre, monarca da Rússia, como cavaleiro, enviando-lhe uma carta autografada. Em 1825, o castelo de Yverdon é fechado e o nome de Pestalozzi é projetado no exterior da instituição, que foi visitada por muitos dos grandes educadores da época. Em 1827, é publicada uma série de cartas endereçadas ao inglês Greaves, que em seguida são retraduzidas e publicadas em alemão, com o título Mãe e Filho. Nelas continham seus pensamentos e doutrinas. Nesse período escreveu também o Canto do Cisne, uma obra em parte biográfica e em parte meditação teórica. Johann faleceu em 1827, na cidade de Brugg, em 17 de fevereiro, aos 81 anos. Pestalozzi, ao longo da sua vida, elaborou métodos pedagógicos para auxiliar na aprendizagem das crianças. O método intuitivo, método prático didático e ensino mútuo. Pestalozzi sempre buscou acrescentar o elemento amor como fator comum e trazia concepções de que a sala de aula deveria ser como uma grande família. Entendia, sobretudo, que toda mãe é a primeira educadora e instrutora de seu filho, e que o modelo maternal deveria ser presente nas aulas, como um modelo para todos aqueles que desejassem educar as crianças. Para ele, tanto na escola como na família, a lei soberana é o cultivo do amor. O método intuitivo. Nesse método, a criança será levada a perceber intuitivamente, ou seja, pela sua própria cabeça, o fenômeno que a atividade lhe apresenta. O educador não vai apresentar definições à criança, mas levá-la a perceber, compreender e sentir o real significado do conteúdo em estudo. O método intuitivo leva a criança, através da percepção, a chegar à conclusão lógica através da observação, comparação e análise, onde ela vai perceber e sentir a realidade em seu íntimo. A razão, o sentimento e os sentidos devem ser estimulados simultaneamente. A base do método intuitivo de Pestalozzi é a lição das coisas, acompanhado de exercícios de linguagem para chegar às ideias claras. A lição das coisas é a aplicação do método intuitivo, e ela foi bastante explorada no âmbito da educação. Os procedimentos empregados refletiam a observação dos objetos e a verbalização de suas apreensões e percepções. Além das experimentações concreto-práticas, eram os princípios mais importantes da educação pestalozziana. Contato direto com a natureza, a observação da paisagem, ao trabalho do campo, com pressupostos básicos de estudo. O professor deve buscar seu material no próprio meio, que envolve o aluno em uma situação real. A principal crítica à pedagogia intuitiva é quanto à posição passiva do aluno, na assimilação dos conhecimentos transmitidos por meio de utilização de sentidos. As operações efetivas são executadas somente pelo professor, ou no máximo por um aluno chamado diante da classe. O concreto é mostrado, apresentado, demonstrado, mas o aluno não age sobre ele, não o integra plenamente. Aprender, então, significa o aluno tirar uma cópia da explicação dada pelo professor, memorizar os resumos, definições, conceitos, tais como lhe foram dados, e aplicar os mesmos procedimentos para achar soluções. Outro método utilizado por Pestalozzi é o prático didático, em que recomenda que nas primeiras experiências de aprendizagem, os objetos devem preceder as gravuras e estas devem vir posteriormente, auxiliando a criança na transição para o desenho, a escrita e a leitura. De modo que se parte dos objetos e das impressões para depois chegar ao pensamento ou ideia. Os sentidos devem entrar em contato direto com os objetos, para depois o conteúdo do objeto observado se expressar em palavras, permitindo assim a atividade mental. Esse entendimento tem como pressuposto o fato de Pestalozzi conceber a experiência sensorial como um processo ativo, em que toda a mente está comprometida na experiência sensorial. Para ele, a mente se encontra especialmente ativa quando a criança começa a discriminar, analisar e abstrair as qualidades do objeto. Outro método utilizado por ele é o ensino mútuo, em que o aluno aprendia e ensinava e aprendia. Este método consistia em desenvolver as habilidades pedagógicas de cada aluno, as quais possuíam em seu ser.
Dessa forma, o ensino mútuo estimulava a colaboração em vez da competição. Também era adotado neste modelo de ensino a ausência de notas e castigos que poderiam provocar nas crianças qualquer possibilidade de disputa, de modo que a cooperação geral é a característica peculiar deste ensino, o qual propicia essencialmente a relação aluno-aluno. Vamos comentar agora um pouco sobre Pestalozzi no Brasil. O método intuitivo e as ideias de Pestalozzi se espalharam por toda a Europa, pois apresentava um estilo de ensino que procurava evitar o acúmulo de informações desnecessárias. No Brasil, as ideias de Pestalozzi foram encorpadas no Manual de Norman Calkins, que recebeu tradução e adaptação para o português feito por Rui Barbosa em 1880. Este manual foi denominado como Primeiras Lições de Coisas, o qual foi aprovado pelo governo imperial como livro-texto na formação de professores, e publicado em 1886. Este foi o primeiro contato brasileiro com as ideias pestalozzianas. As ideias de Pestalozzi, nomeada pedagogia intuitiva, trouxeram características como fornecer elementos que ajudem na percepção e observação dos alunos, estimulando seus sentidos. Em 1929, a psicóloga e educadora russa Helena Antipov veio ao Brasil, a convite do governo de Minas Gerais para dar aulas na Escola de Aperfeiçoamento para Professores. Comovida com crianças que viviam a miséria em Belo Horizonte e grande admiradora de Pestalozzi, fundou a primeira Sociedade Pestalozzi em 1932, para cuidar e educar a todos que necessitavam. Há várias sociedades que levam o nome de Pestalozzi. Muitas dessas recebem crianças com deficiência, porém não há estudos específicos de Pestalozzi para a abordagem pedagógica de crianças com necessidades especiais. A Sociedade Pestalozzi, em 1940, adquiriu uma fazenda em Minas Gerais, permitindo uma experiência pedagógica semelhante à feita no Castelo de Yverdon por Pestalozzi. No que se refere à educação para todos, Pestalozzi lutava para educar os mais necessitados, mesmo que isso significasse abrir mão de coisas materiais. Ele acreditava que o povo precisava ser educado para se restaurar como pessoa. Além disso, o povo é atuante principal da democracia e, para exercer essa função, precisa ser educado. Seus ensinamentos trouxeram uma revolução na educação, contribuindo para uma melhora da mesma. Aqui estão listadas algumas referências utilizadas para a elaboração deste trabalho. E obrigada pela atenção de todos.